Nessa aula você vai aprender sobre os intervalos reais. O que é um intervalo real, Giz? Os intervalos reais, eles são subconjuntos dos números reais. Muito bem, mas o que são números reais? Quem é que se lembra? Quem que se lembra dos conjuntos numéricos? Vamos relembrar então os conjuntos numéricos? Então nós temos um primeiro conjunto numérico, que é aquele conjunto dos números naturais, que são todos aqueles números que são possíveis de fazer a contagem, né? Depois, nós temos um próximo conjunto numérico que ele aborda todos os naturais e mais os negativos. Então, nós temos o conjunto numérico que se chama o conjunto dos números inteiros. Depois, já englobando os naturais, os inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais. Quem são eles? Como eu disse, já são os naturais, são todos os números inteiros e vem a fração, dízima periódica e os decimais. Então, eles são números racionais. Aí, nós temos aqui um conjunto separado, que não se encaixa em nenhum desses daqui, que é chamado conjunto dos números irracionais, como, por exemplo, o π. Quem se lembra do π? Ele é um número irracional, mas o π não é uma dízima. Não, gente. Veja que para ser uma dízima periódica, a parte decimal, ela tem que o quê? Ela tem que formar um período, tem que ter ali uma repetição. E quando nós olhamos para as casas decimais do número π, não vemos isso. Então, ele é considerado um número irracional. Ok. E daí, envolvendo todos esses conjuntos aqui que eu falei, nós temos o conjunto dos números reais. Aqui, ó, números reais. Então, quando eu falar de números reais, você vai imaginar aí que são todos esses números aqui, ó, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Tudo bem? Estudamos aqui, então, até os reais. Vamos lá, então, para você lembrar, então, esse negócio de intervalo. Se eu fosse representar em uma reta numérica os números naturais, então, aqui, se eu fosse representar os números naturais nessa reta numérica. Então, eu poderia começar aqui, 0, 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Ok? Agora, se eu fosse representar o conjunto dos números inteiros, por exemplo. O conjunto dos números inteiros, como eu disse, ele aborda toda a parte dos números naturais, só que daí também nós temos aqui a parte dos números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Muito bem. E aí, quando eu vou fazer a representação do conjunto dos números racionais, que já começa os decimais, as frações, que são transformadas em decimais, as dízimas periódicas, já começa a dar um pouco mais de trabalho. Agora, pare e pensa, como é que eu faço a representação do conjunto dos números reais aqui nessa reta numérica? Dá uma olhada, porque quando eu falo nos números reais, você vai lembrar que ele aborda todos esses daqui, todos os racionais, os irracionais. Então, é só fazer isso daqui que eu consegui representar? Não, né, gente? Aí vai ser difícil fazer. Por exemplo, gente, só marcar 0,5 aqui, ó, que você conseguiu marcar um número decimal. Ok. Mas, por exemplo, só utilizando esse pedaço que é o intervalo que vai do 0 até o 1, existe só o 0,5? Não, existe o 0,1, o 0,2, o 0,8, o 0,01, o 0,0001. E aí, eu vou ficar falando aqui todos os números? Não, não vai dar. Da mesma forma que eu não vou conseguir ficar aqui, ó. Aqui é o 0,00001. Aqui é o 0,000. Não dá, né, gente, para ficar fazendo essa representação entre, por exemplo, o intervalo que vai de 0 até 1. Tá, gente, se não dá para listar, então, todos os números que estão ali, como é que eu faço a representação em um intervalo? Você vai fazer aí uns risquinhos, que a gente fala, faz a cobrinha, eu pelo menos falo a cobrinha. Então, você vai fazer isso daqui, ó. Para indicar todos os números que existem no intervalo que vai de 0 até 1, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu venho e faço essa cobrinha aqui. Aí quer dizer que eu estou me referindo de todos os números que vão do 0 até o 1. Mas você vai ter que observar daqui a pouquinho que vai ter os intervalos que são abertos e intervalos que são fechados, quando eu vou deixar bolinha aberta e vou deixar bolinha fechada.
Até aqui é para você ir percebendo como é que eu faço a representação dos números reais em uma reta numérica. Então, não dá para ficar fazendo só os risquinhos, tá? Nós precisamos fazer essa cobrinha para indicar esse intervalo. Aí, se você quiser vir aqui apagar, por exemplo, só para deixar esse intervalo que eu mostrei de 0 até 1, para você compreender melhor, pode deixar assim, ó. Só esse pedacinho da reta, e aí você tem essa representação que eu fiz para vocês. E agora vamos ver os intervalos, quando é fechado, quando é aberto, vamos lá? Então, como eu disse, intervalo fechado e existe o intervalo aberto. Veja bem, para indicar o intervalo fechado, eu peguei o mesmo exemplo que vai do 0 até o 1. Nós vamos, então, indicar pela cobrinha que esse intervalo vai do 0 até o 1, mas como nós temos um intervalo fechado, eu venho aqui no 0 e eu deixo uma bolinha pintada. Olha aqui, ó, uma bolinha pintada. O que significa deixar essa bolinha pintada, preenchida? Significa que nesse intervalo, o 0 faz parte, ele está incluso no intervalo, bem como o 1. Então, o 0 e o 1, eles fazem parte desse intervalo. Eles estão incluídos no intervalo. Aí nós temos a notação. Como é que eu faço a notação? Então, eu vou fazer uma notação utilizando os colchetes. Então, quando é bolinha fechada, intervalo é fechado, eu faço um colchete, ó, como se fosse uma janelinha fechada para o número. Aí eu coloco ali o 0 e o 1, né? Porque o intervalo vai do 0 até o 1. Como também aqui no 1 a bolinha fechada, eu fecho a janelinha aqui, ó. Tá vendo? Quando for aberta, ela é viradinha para fora assim, ó. Que vai ser o caso aqui embaixo. A janelinha fica virada para fora. Ok. Aí eu posso escrever assim, ou também eu posso escrever assim, ó. O x... Por que o x, Giz? Porque eu me refiro ao x como sendo qualquer número pertencente ao intervalo. Então, o x pode ser qualquer número que está aqui nesse intervalo, bem como ele pode ser o 0 ou 1, tá? Então, vai ser assim, x pertence ao conjunto dos números reais, é o share, né? Tal que, como que eu vou identificar agora esse intervalo? O x pode ser qualquer número que está entre eles, ó. Então, o x pode ser qualquer número que está entre o 0 e o 1, não é isso daqui que acontece? Tá bom, Giz, mas daí como que eu faço? Eu sei que o x é qualquer número que está entre o 0 e o 1. Muito bem. E aí você vem e coloca o sinal de desigualdade, porque quando eu estou trabalhando com os intervalos numéricos, eles são caracterizados pela desigualdade. Então, veja aqui, o 0 não é um número que é menor ou igual, porque a bolinha está fechada, então é menor ou igual que x. Lembra lá da boca do jacaré, ó? Menor ou igual. Quando a bolinha está fechada aqui, você vem aqui e coloca o símbolo de igual embaixo, porque fica menor ou igual que x. E x é menor ou igual que 1. Porque, veja, o 0 e o 1 são os nossos extremos, né? O x é o número que está ali entre eles. Então, sempre que bolinha fechada, você utiliza esse sinalzinho igual aqui embaixo, ok? Isso intervalo fechado. Agora vamos ver o intervalo aberto. Então, aqui eu tenho a representação na reta real do meu intervalo, que vai de 0 até 1. Só que aqui é intervalo aberto. Então, a bolinha agora, ela é aberta, ó. O que significa a bolinha ser aberta? Qual que é a diferença da bolinha ser aberta para essa que é a bolinha fechada? Quer dizer que o 0 e o 1, eles são os extremos, mas eles não fazem parte do intervalo. Agora eles estão de fora, eles ficaram de fora, eles estão ali só representativos, tá? Mas eles não fazem parte. Então é isso que significa, é a diferença do intervalo fechado, quer dizer que o número faz parte, o intervalo aberto não faz parte, está ali para representar. Como que fica a notação? Como a bolinha aqui é bolinha aberta, aí eu abro a janelinha, ó, janelinha aberta do 0 ao 1, que é o meu intervalo, janelinha aberta no 1. Ou eu posso escrever assim, do share. X pertence ao conjunto dos números reais, porque estou falando da reta real, tal que, de novo, vai do 0, aí o x está no meio do 0 e do 1. Como que eu coloco o sinal da desigualdade agora? O 0 é um valor menor que x e x é um valor menor que 1. Vem aqui e coloco o igual? Agora não, porque a bolinha ela está aberta, ok? E aí, quando é que
se aqui for aberto, aqui for fechado, ou se aqui for fechado, aqui for aberto, como é que vai fazer? Vamos pegar alguns exemplos, então, para você entender melhor. Agora nós vamos ver, então, quando o intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita, tá bom? E só uma observação para você que está aí perguntando, Giz, mas por que você está fazendo isso tudo com 0 e 1? Porque lá no primeiro exemplo eu falei do 0 e do 1, então eu estou continuando o exemplo. Mas, por exemplo, podia ser de 0 até 9, de menos 3 até 5. O intervalo ele pode ser entre quaisquer números reais, tá bom? E no seu livro até mesmo pode estar escrito com A e B, por exemplo, entre A e B. Para generalizar a situação, eles em vez de colocar os números, eles colocam as letras A e B, sendo A menor que B, por exemplo. Tá bom? Então, estou só exemplificando aqui com 1 e o 0. Vamos lá, então? Eu tenho, então, meu intervalo que vai do 0 até o 1 aqui. Eu sei que ele é fechado à esquerda. O que significa isso? Que eu vou pintar aqui a bolinha do 0. E significa daí que o 0, ele faz parte do intervalo, né? Quando está pintada. E aberto à direita. Aberto à direita quer dizer que aqui é bolinha aberta. Uma bolinha maior. Mas uma bolinha maior vai ficar muito grande. A produção tá dando pra ver, não tá, gente? Produção que eu faço bola maior. Aí quer dizer que o 1, ele não faz parte do intervalo, tá bom? O 0 faz, porque a bolinha é fechada, o 1 não faz parte. Como que faz aqui a notação? Então vamos lá. A janelinha fechada no 0. Então meu intervalo vai do 0 ao 1. Aqui é aberto, né? Bolinha sem pintar, janelinha aberta aqui, ó. Presta atenção nesses detalhes, hein? Aí a outra notação, x pertence aos reais, tal que. Então vai do 0 até o 1, os meus dois extremos. E eu sei que um x pode ser qualquer número que esteja ali no intervalo, ou pode ser até mesmo um 0 que faz parte. Como é que faz mesmo aqui o sinal de desigualdade? 0 é menor que x, como é bolinha fechada aqui, aqui você vem e põe um igualzinho aqui, porque daí fica 0 menor ou igual a x. E x é menor que 1. Bolinha aberta não leva o igualzinho ali embaixo. Ok? A produção fez uma pergunta muito interessante aqui, gente. Veja uma coisa. Você viu que eu fiz dois tipos de representações, né? Eu fiz essa daqui que foi na reta real, ou às vezes no seu livro está escrito no eixo real. E eu fiz essa outra representação aqui que nós chamamos de notação. E essa representação aqui, ela é chamada de representação algébrica. Então, vamos marcar para você não esquecer? Cadê a caneta, produção? Tá aqui a caneta. Representação... Não é essa caneta. Vamos lá, vamos marcar aqui para você não esquecer? Aqui eu tenho uma representação. Ó, a produção hoje merece parabéns, hein? Algébrica. Aí outra pergunta. Mas a representação algébrica eu preciso toda vez colocar essa daqui dos colchetes e essa daqui do share? Não, gente, você pode colocar ou uma ou outra. Daí você escolhe ou vê como é que está no enunciado. Então, representação algébrica e essa aqui é a representação no eixo real. Certo, produção? Matou a dúvida aí? Você pode fazer um quanto outro. Você pode tanto no enunciado fazer uma, mas geralmente, produção, o enunciado traz ou a representação no eixo real para você fazer a representação algébrica, ou você tem no enunciado a representação algébrica e você tem que fazer a representação aqui na reta no eixo real. Ou é um ou é outro, você faz, daí vice-versa, tá bom? Agora neste intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, então você já sabe já de cara, se está aberto à esquerda, quer dizer que a bolinha aqui vai ser uma bolinha aberta, ó, aberta no 0 e fechada à direita. Então, vai ser fechada aqui no 1, ó. E meu intervalo tá aqui. Meu intervalo pode ser aqui qualquer número que esteja compreendido entre 0 e 1, inclusive o 1 agora, porque a bolinha tá fechada nele, tá? Então, ali, representação, como que é o nome, produção? Que tipo de representação? Na reta ou no eixo real, muito bem. Agora, vamos fazer a notação algébrica aqui. Então, colchetezinho, como é que é a janelinha? No 0, ela está aberta. Então, vai ser aberta no 0 até 1. Como 1 é bolinha fechada, ele está incluído fechado aqui. Ou você pode escrever a do share daí, ó. X pertence ao conjunto dos números reais,
Tá o quê? Lembrando dos nossos extremos, que vai do 0 até o 1. E aqui o x, só para quem não entendeu muito bem esse negócio do x ali, o x é uma generalização. Ele pode ser qualquer número real que esteja compreendido nesse intervalo aqui, menos o 0 nesse caso, né? Porque está aberto. Mas o x pode ser qualquer número aqui que faça parte do intervalo, por isso que nós fazemos a cobrinha ali, tá bom? E aí colocando, o 0 é menor que x e x é menor ou igual, porque aqui a bolinha é fechada, menor ou igual a 1. Aí, gente, como que é tranquilo de fazer? A hora que você pega a prática, então... E tem mais um caso agora quando é infinito. Vamos lá? Intervalos indicados pelo símbolo do infinito. Dá uma olhada, gente. Agora eu mudei, tá? Não coloquei mais 0 e 1, porque agora eu precisava escolher só um número aqui para representar. Daí, como eu gosto muito do número 2, eu coloquei o número 2, tá? Para limitar o meu intervalo. Então, aqui nós vamos fazer vários casos para indicar o infinito. Então, eu vou colocar aqui o 2, bolinha aberta. E o meu intervalo vai à direita do 2 aqui, ok? Outro caso, vou colocar o 2 com bolinha aberta, só que agora meu intervalo vai para o lado esquerdo aqui. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai fazer as notações, já já. Nesse caso, eu vou colocar a bolinha fechada aqui para o 2 e o intervalo vai para o lado direito. E aí, nesse daqui, o que eu vou fazer agora? Pela lógica, já consegue ver? Eu vou colocar bolinha fechada e meu intervalo vai para o lado esquerdo. Muito bem. E nesse daqui, eu vou colocar o intervalo aqui inteiro no meu eixo real aqui, ó, inteiro. Muito bem, você já vai entender o que vai acontecer, né? Como é que vai ficar a notação de cada um? Então, vamos lá. Então, aqui, bolinha aberta, lembra lá do colchetezinho? Janelinha aberta no 2 e ele vai para o infinito, positivo aqui, não é para o lado positivo? Então, eu vou colocar infinito. Aí, gente, uma observação que você precisa marcar aí, o intervalo aqui, ó, a janelinha sempre vai ser aberta quando se refere ao infinito, tá? Nunca você vem aqui e faz o fechadinho, sempre aberto, tudo bem? Aí, o outro, que é o share, vai ficar x é qualquer número, então, que pertence a esse intervalo, tal que... E agora, como é que eu represento? Porque aquela hora eu tinha duas extremidades, né? Os dois números 0, 0 e 1 que eu tinha colocado. Mas aqui eu não tenho 2 para comparar. Eu não posso vir aqui e escrever 2 e o infinito aqui. A gente não faz isso, tá? Quando acontece o caso do infinito. Então, aqui, nós vamos observar o quê? Que o x, ele é qualquer número que é maior, ó, pro lado de lá, que é maior que o número 2. Então, eu vou escrever assim, que x é maior, ó, sinal de desigualdade, que 2. Ah, não preciso pôr o igualzinho aqui? Não, porque aqui a bolinha está aberta, quer dizer que o 2 não faz parte do intervalo, certo? Agora, nesse segundo, então, como você pode observar, eu começo da esquerda até a direita. Aqui eu não comecei do esquerdo e fui para o lado direito, ó, fui na ordem. Então, vamos lá. O intervalo está vindo lá de trás, então ele está vindo do infinito lá do lado negativo. Ah, Giz, mas vamos colocar infinito positivo aqui para diferenciar? Pode colocar. Lembre-se da janelinha, quando é do infinito é sempre aberto para o infinito, tá? Ah, e outra observação, essa janelinha não é referente ao intervalo, e sim aquele pedaço, que é o número, né? Que no caso aqui, bolinha aberta no 2, janelinha vai ser aberta para o número 2, tá bom? E sempre infinito leva a janelinha aberta. Ok, agora, continuando, x pertence aos reais, ó. Aqui ninguém me falou que eu não escrevi o share aqui, né? Eita, produção, tal que... Vamos resolver, depois a gente arruma aquilo ali. E agora, como que eu vou falar referente ao x? X pode ser qualquer valor que está antes do 2. O que significa estar antes do 2? Ele pode ser qualquer número menor que 2. Então, eu vou colocar aqui que x é menor que 2. Olha aqui como é que ficou. Deixa eu arrumar isso daqui já, né? Que ninguém falou pra mim. X pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Pronto. Nesse outro caso aqui, como é que vai ficar a representação algébrica?
bolinha fechada, então janelinha fechada no 2 e ele vai para o infinito. Infinito positivo. Ok, sempre no infinito, janelinha aberta, tá? Igual, então aqui eu posso representar share, tal que o x é qualquer número aqui nesse intervalo que é maior que 2, né? X é maior que 2, só que faltou um detalhe. Quem que prestou atenção no detalhe? X é maior ou igual a 2, porque quando a bolinha está fechada, indica que aquele número faz parte do intervalo. Então, aqui vai ser maior ou igual a 2, ele pode ser 2 também. No próximo, então eu venho lá do infinito negativo, janelinha aberta, até chegar no 2. Janelinha fechada, porque a bolinha está pintada. E faço share. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que agora eu tenho o quê? Menos infinito é menor que 2, assim que eu coloco? Não, eu coloco que x, porque x pode ser qualquer número que está aqui, ele está antes do 2. Então, x é menor ou igual, bolinha fechada, aqui tem o igual, que 2. Muito bem, e chegamos finalmente aqui nesse que não tem número nenhum para comparar. Então, quer dizer que quando você pega o eixo real e ele está totalmente com o intervalo ilustrado ali, quer dizer que é o próprio conjunto dos números reais que está indicado ali. Então, aqui você pode fazer a representação assim, ó. Vem lá do infinito negativo, não é? E vai para o infinito no lado positivo. Isso daqui não tem como eu fazer a representação do share, porque eu estou me referindo ao próprio conjunto dos números reais. Então, eu indico assim mesmo, certo? Agora, vamos fazer exercícios e depois nós vamos ver a união e a intersecção de intervalos. Agora eu quero ver quem é que consegue resolver os exercícios, porque até então fiquei falando de teoria, né, dos casos que podem acontecer. Representar na reta real os intervalos. Então, ó, de menos 2 até 4, aqui eu coloquei os dois jeitos, né, porque daí você já está acostumado. Aí aqui eu dei uma variada, cada hora eu coloquei de um deles na representação algébrica, tá bom? Então, vamos lá. Para eu representar, então, eu gosto de olhar nesse daqui, que parece que é mais rápido, né, de visualizar. Não sei você, qual que você prefere. Então, vamos fazer aqui um esboço, tá? Não precisa ser certinho, um esboço. Então, o meu intervalo, sempre eu marco aqui o R, porque eu estou trabalhando no conjunto dos números reais, né, gente? Então, vamos lá, vai do menos 2, então aqui sempre vai ser um esboço, como eu disse. Vai do menos 2 até o 4. É claro que eu não poderia colocar fora de ordem, né? Que nem colocar o 4 para cá e o menos 2 para cá, daí estaria errado. Tem que colocar na ordem. Então, do menos 2 até o 4 vai ser o meu intervalo, olha aqui. Aí, vamos analisar como que é. Aqui no menos 2, a janelinha está aberta, quer dizer que ele não faz parte do intervalo. Então, aqui a bolinha vai ser aberta no menos 2. O 4 faz parte, a janelinha está fechada, então aqui a bolinha vai ser preenchida, ó. Então fica assim a representação. Ou você poderia ter olhado aqui também, ó, não sei qual fica mais fácil para você, tá bom? No próximo, nossa, Giz, agora com fração, ué, gente, dá no mesmo. Vamos lá, fração também faz parte do conjunto dos números reais. Então, eu começo aqui, ó, você leu, x pertence ao conjunto dos números reais, tá o quê? O meio, então, ó, as extremidades do nosso intervalo é de 1/2 até 5. Então, eu vou fazer um esboço, 1/2 até o 5. Ok, meu intervalo está compreendido entre 1/2 e o 5. Agora, vamos analisar como que é o intervalo. Bolinha fechada. 1/2 é menor ou igual, olha o risquinho aqui embaixo, que x. Isto significa que aqui eu terei bolinha preenchida. E x é menor ou igual a 5. Aqui também bolinha preenchida, porque o 5 faz parte do intervalo. Aí, olha que simples. Nesse outro agora, já sabe como é que vai ficar enquanto eu estou fazendo meu esboço aqui do meu eixo? Então, vamos lá. Ele está lá vindo lá do infinito do lado negativo, então, lógico, ele está vindo de lá. E ele vem até chegar no menos 2. Então, parou aqui no menos 2. Agora, vamos analisar. A gente sabe já que no infinito sempre é aberto, né? Para o infinito é sempre janelinha aberta, ou bolinha aberta, né?
E agora para o menos 2, ó, a janelinha está aberta, isso significa que aqui a bolinha vai ser aberta. Pronto, gente, está representado. Agora vamos fazer ao contrário. Eu vou colocar para você o eixo real, a reta real, e você faz a representação algébrica. Quero ver você treinar um pouquinho, hein? Preparado? Então vamos lá. Escreva a notação algébrica ou a representação algébrica para os intervalos. Ó, então aqui o meu intervalo vai do menos 4 até 5 meios. Já observou ali a bolinha? Bolinha aberta. Então vamos fazer variado. Vamos usar o colchete aqui. Então vai ser do menos 4 até 5 meios, ó, 5 meios. Aberto nos 5 meios também. Ok, você pode fazer só essa, se quiser fazer do share também, ó, vou fazer do share aqui também para você ir acostumando. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que... Agora vamos lá, temos extremos, né? Então é o menos 4 é um extremo e os 5 meios é o outro extremo. Ok, aí o x está entre eles. Lembra do sinal da desigualdade? Menos 4 vai ser menor que x e x vai ser menor que 5 meios. Tudo bolinha aberta ali, então tá tranquilo. Letra B. Aqui nós temos um intervalo que começa no menos 1 e vai até o 3 meios. Bolinha fechada, bolinha aberta. Então vamos fazer a representação. Bolinha fechada no menos 1, então a janelinha é fechada. Menos 1 até 3 meios. 3 meios, bolinha aberta, então é janelinha aberta, tá? Ou eu posso colocar também assim, x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que os nossos dois extremos, que é o menos 1 e o 3 meios. Ok, agora o x que está entre eles, que pode ser qualquer valor ali nesse intervalo. Aí o menos 1, eu posso falar que menos 1 é menor ou igual. Bolinha fechada, eu coloco igualzinho aqui. E x é menor, que está antes do 3 meios. Bolinha aberta para ele. Easy? O que você está achando? Nesse outro caso, então aqui você está observando que o intervalo está vindo lá do infinito. Então você sabe que o infinito sempre a janelinha é aberta. Ele vem lá do infinito do lado negativo e ele chega até a raiz quadrada de 2. Ah, preciso tirar o valor da raiz quadrada de 2? É um número racional, então deixa a raiz quadrada de 2 mesmo indicado. E aqui a janelinha é fechada porque a bolinha está fechada. E aí eu posso colocar então, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é qualquer número que está antes do raiz quadrada de 2. Então, x é menor ou igual a raiz quadrada de 2. Porque ele pode ser a raiz quadrada de 2 também, né? Porque aqui faz parte do intervalo quando está pintado. E agora, nós vamos falar um pouquinho, fazer exercício já ao mesmo tempo de união e interseção de intervalos. Vamos lá? E agora nós vamos falar sobre a união e a interseção de intervalos. Gente, por meio de exercícios aqui, já vamos resolvendo, que aí você já vai praticando, né? Então, nós temos dados os intervalos A. Então, ele nomeou os intervalos aqui, tá? Que vai de 4 até 9, prestem atenção aqui nas janelinhas. E um intervalo B, que vai de 7 até 12. Olhem a janelinha. Determinar a união com B. Esse U, gente, ele é U de união, tá? União. Ah, Giz, mas e quando o U tá virado para baixo? Tá ao contrário, que é nesse caso aqui. Esse daqui vai ser o símbolo da intersecção, tá? O que significa a união? Por exemplo, se você tá na escola, aí pego o primeiro ano A com o primeiro ano B, eu falo para juntar as duas turmas. Então, quer dizer que eu estou fazendo uma união dessas duas turmas. Estou unindo, tá? Quando eu junto tudo numa coisa só. Agora, a intersecção é o que tem em comum, por exemplo, nessas duas salas. Ah, tem pessoas que usam óculos, então o que tem em comum, tá bom? A intersecção. Vamos ver aqui no intervalo. Então, eu vou colocar aqui nessa primeira reta o meu intervalo A. Quem é meu intervalo A? Então, de 4 até 9. Então, vamos colocar aqui de 4 até 9, ok. Aqui a janelinha está aberta, então a bolinha vai ser aberta no 4.
está fechado no 9, bolinha fechada no 9. Então, meu intervalo vai de 4 até 9. Ok. A janelinha tá pequena, tá vendo, produção? Oh, meu Deus. Vamos fazer uma janelinha maior aqui, sim. Tá bom, produção? Agora, vamos escrever na segunda reta o intervalo B. O intervalo B vai de 7 até 12. Gente, veja que eu não posso agora ficar colocando o 7 para cá e o 12 para cá. Agora eu vou ter que colocar na ordem, né? Por isso que eu fiquei olhando aquela hora onde estava para colocar aqui. O 7 está antes do 9, então mesmo que é em outra reta, mas eu vou fazer a junção depois, eu tenho que colocar na ordem. O 7 está antes do 9, então eu vou colocar o 7 aqui, ó. E vai até o 12. Então, o 12 eu não posso pôr embaixo do 9, tem que pôr um pouco à direita do 9. Bolinha fechada para os dois e meu intervalo está aqui. Por que mesmo, Giz, que é bolinha fechada para os dois? Porque aqui a janelinha está fechada para os dois. E o que significa janelinha ser fechada? Significa que aqueles números fazem parte, estão incluídos no intervalo. Quando a janelinha é aberta, aqueles números não fazem parte do intervalo, como é o caso aqui do 4. Ele está aqui só para representativo, mas não faz parte dali, tá? Agora, nessa outra, eu vou colocar então como se fosse a minha resposta. A união com B. Então, vamos lá. Sempre eu gosto de fazer assim, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Faça uns risquinhos assim, ó. Ó, faz uns risquinhos assim que fica mais fácil de visualizar. O que eu tenho que visualizar agora? Eu tenho que juntar, não é? Então, juntar é bem mais fácil do que depois fazer a intersecção. Então, olha aqui. Ele começa aqui no 4, né? Então, ó, esse pedaço tá aqui e não tá aqui. Então, juntei, fez parte. Esse pedaço tá nos dois, então continua. E esse pedaço tá só aqui, mas aí eu vou juntar, porque ele vai fazer parte de tudo, ó. Então, bolinha fechada no 12. Então, eu só pego os extremos, tá, gente? E bolinha aberta no 4. Então, veja que eu juntei esses dois intervalos e aí ele ficou um intervalo do 4 aberto até fechado no 12. Então, essa vai ser a nossa resposta. A união com B vai ser igual a 4 e 12 fechado. Ou, se você quiser representar no share, você pode colocar assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que o 4 é menor que X, que é menor ou igual a 12. Por que é menor ou igual? Porque a bolinha está fechada. Eu vou enfatizar bastante isso, que esse é o erro dos alunos nesses tipos de exercícios de intervalos, gente, a tal da bolinha. Agora vamos fazer a interseção com B. Agora é o que tem em comum, né? Ah, Giz, eu podia ter olhado aqui já e respondido? Com certeza, já olha ali, já vê. Qual é o pedacinho do intervalo que é comum às duas retas, né? Eu vou colocar aqui novamente, que daí você vai treinando. Então, o intervalo A, ele é aberto no 4 e vai até o 9. Ok? Fechado no 9, que está fechado, aberto no 4. O intervalo B, ele vai do 7 até o 12. E aí, fechado, fechado, bolinha fechada, bolinha fechada. Muito bem. Agora aqui nós vamos colocar quem é A, interseção com B. Vamos fazer o risquinho, porque às vezes não fica fácil de visualizar. Aqui fica. Fala para mim agora, qual pedacinho do intervalo, qual cobrinha ali que está comum às duas retas? A reta do A e a reta do B. Veja que esse pedacinho aqui, ó, que por isso que eu gosto de colocar esse risquinho aqui, né, para limitar os pedacinhos. Esse pedacinho aqui só tá aqui, não tá nesse, então ele não pode ser resposta. Esse pedacinho aqui, ele está aqui e está nesse. Opa, quando está nos dois quer dizer que é intersecção, ó. Então aqui eu posso colocar. Agora, esse outro pedacinho só tá na reta B, não tá na reta A. Então, você visualiza aquele pedacinho, aquele intervalo que é comum, que está nas duas retas ao mesmo tempo. E aí, com isso, nós temos a resposta aqui, ó. Eu coloco, então, ele vai do 7 até o 9. Como bolinha fechada no 9, bolinha fechada no 7. E aqui nós temos a resposta. A intersecção com B vai ser igual a
fechado no 7 até o 9 e também vai ser fechado. Se você fosse fazer a representação aqui pelo share, o x, quem que é esse x que você está falando de onde surgiu esse x? Ele pode ser qualquer número que está limitado aqui, ó, nesse intervalo, que vai de 7 até 9. Então, o x é qualquer número aqui dessa cobrinha, tá bom? Para você montar aqui o seu share. E aí? Você está entendendo bem essa parte de união e intersecção de intervalos? Vamos fazer mais um exercício então? E agora dá uma observadinha aqui, ó, no enunciado. Determine a união dos seguintes intervalos. Então veja que está diferente daquele outro. O primeiro exemplo, ele falou que o intervalo A e o intervalo B. Ele nomeou os intervalos e pediu para fazer a união e intersecção. Aqui eu só trouxe a união e foi escrito de maneira simplificada, tá bom? Então, eu tenho um intervalo aqui, que eu posso chamar, por exemplo, de intervalo 1, se eu quiser, só para a gente nomear. E aqui eu tenho o intervalo 2, eu quero fazer a união entre eles. Lembra que o U virado para cima é união. Então, vamos fazer a representação do intervalo 1. Ele vai do menos 1 até o 5. Então, vamos colocar aqui, do menos 1 até o 5. Vamos representar o intervalo. Como que é a bolinha? Aqui a janelinha está fechada, no menos 1, então a bolinha também vai ser fechada, quer dizer que o 1 faz parte. Aqui ela está fechada no 5, então bolinha fechada no 5, então o 5 faz parte do intervalo. Agora no 2, intervalo 1 aqui, intervalo 2 agora. Vai do 2, então eu coloco um pouquinho para lá do menos 1, mas antes do 5. Vai do 2 até o 6. Lembrando, gente, que aqui o tamanho é representativo, tá? Eu tô fazendo um esboço só, não preciso fazer certinho aqui a reta real. Então, vai do 2 até o 6. Fechado aqui no 2, então a bolinha é fechada e aberto aqui no 6, ó. Agora a união. A união é como se eu juntasse essas duas retas, a reta 1 e a reta 2, em uma reta só. Então, eu estaria representando aqui o intervalo 1, união com o intervalo 2. Como que ficaria isso daqui, então? Ó, ela começaria lá no menos 1, né, ó. Começa aqui e ela vai até lá o menos 6, ó. Porque daí pega todos os pedacinhos possíveis. Então, vai do menos 1, ó, até o... Opa, bolinha aberta no 6. Tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Ó, aqui já ia deixar fechadinha, né? Bolinha aberta no 6. 2 tá bolinha fechada, então ele faz parte desse intervalo da resposta aqui da união. 5 também tá fechado, então faz parte. Se fosse aberto, ele estaria excluído do seu intervalo, do resultado ali da união, tá bom? Resposta, como que vai ficar a resposta, então? Aqui, então, eu tenho a resposta aqui, a união foi do menos 1 até o 6, bolinha fechada no menos 1 e aberta, bolinha fechada no menos 1 e aberta no 6. Nossa, Giz, mas eu não preciso, então, montar isso aqui tudo para eu responder qual é a união. É só olhar aqui, ó. Eu pego o primeiro daqui com o último dali. Só toma cuidado nisso que eu falei. Se caso aqui fosse bolinha aberta, você teria que excluir, daí menos o valor de número 5. Teria que fazer a exclusão dele daí do intervalo, tá bom? Mas ó, que fácil que é. Será que você consegue observar aqui? Só aqui, sem desenhar nos nossos eixos reais aqui, como que vai ficar essa união? Ela vem lá do intervalo, que vem do infinito negativo. Ó, aqui é 3, está fechado nos 2 e vai até o 8. Tá fácil de fazer, né? Mas vou representar aqui, minha gente. Vamos lá, deixar tudo certinho para você visualizar. Intervalo 1 e intervalo 2. No intervalo 1, ele vem do infinito negativo e vai até o 3, bolinha fechada no 3. No intervalo 2, ele vai do 3, fechado também, até o 8. Isso aqui é o 8 mesmo, tá? Não é infinito em pé, não. E é fechado no 8 também. Então, vai do 3 até o 8. Agora, aqui eu coloco quem é a união do intervalo 1 com o intervalo 2. Bom, ele veio lá do infinito, ó. Veio aqui no 3, como tá fechado aqui, o 3 faz parte. E ele foi até o
8. Então, ficaria assim. Como que eu coloco a resposta? Então, a resposta, lembre-se que sempre no infinito a janelinha é aberta para ele. Então, infinito negativo, porque esse intervalo está vindo lá do infinito negativo, do lado negativo, e chega até o 8. Aí, ó. E aqui, bolinha fechada, então a janelinha é fechada no 8. Tudo bem? Ficou um pouco mais fácil? Agora vamos fazer de interseção de intervalos. Vamos lá? E aí, você já leu o enunciado? Olha o que ele está falando. Determine a interseção dos seguintes intervalos. E então, interseção, olha o U virado para baixo aqui. Lembre-se que a interseção é o que tem em comum. Eu preciso ver aquele pedacinho de intervalo que está nas duas retas ao mesmo tempo. Então, começando, olhando nesse intervalo que nós vamos chamar de 1 e 2 aqui. Então, vamos lá. Intervalo 1, aqui vai ser o intervalo 2, aqui vai ser a intersecção de 1 com 2, ok? Vamos representar. Então, ele vai do menos 3. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai do menos 3, bolinha aberta, até o 2. Vou colocar o 2 aqui. Ok e ok. O próximo, o 2, o intervalo 2, ele vai do 2, então eu tenho que colocar 2 embaixo de 2. Bolinha fechada, porque a janelinha aqui está fechada no 2. E ele vai até o 6. Ok? Bolinha fechada no 6. Do 2 ao 6. Agora, para a gente fazer a interseção, para ver o que é comum, ó, eu faço o risquinho assim, que aí fica mais fácil de visualizar qual é o pedacinho do intervalo, qual o pedacinho de intervalo ali que nós temos em cada reta que é comum às duas retas. Ó, esse pedacinho aqui só tá na primeira reta, não tá aqui, ó, tá sem nada. Esse pedacinho aqui tá aqui embaixo só, não tá aqui em cima. Então, não tem, quer dizer que não tem resposta? Observe uma coisa. O 2, ele é o número que faz parte do intervalo aqui e ele faz parte do intervalo aqui. Então, eu venho aqui e coloco o 2. E agora, Giz, como é que eu vou colocar a resposta? Gente, você viu que aqui não deu um intervalo na resposta. Só deu o número 2 como resposta. Então, não consigo colocar intervalo. Vamos colocar aqui na representação algébrica, utilizando o nosso querido share. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que X, ele é o próprio número 2, não tem um intervalo aqui para a resposta nesse caso. Tudo bem? Ó, exemplo diferente esse. Agora, nesse próximo, vamos lá, vou chamar esse de intervalo A e esse de intervalo B para variar um pouco. Então, aqui eu vou escrever quem é o intervalo A, aqui o intervalo B e aqui a interseção com B. No intervalo A, ele vai do menos 1 até o 3. Vamos lá, colocar do menos 1 até o 3. Bolinha fechada, que a janelinha está fechada no menos 1 e fechada no 3. Então, vamos lá, fechada e fechada. Próximo, intervalo B. No 0, aberto no 0, então ele vai do 0, vou colocar o 0 aqui entre eles. Aberto no 0 e ele vai para o infinito positivo, então vai para lá, toda a vida para lá. Tá, agora vamos ver a interseção, ó. Você pode fazer os risquinhos auxiliares aqui, para você ver qual o pedacinho de intervalo que está nas duas retas ao mesmo tempo. Esse pedacinho aqui só tá nessa, não tá aqui. Ó, esse aqui tem os dois pedacinhos, ó, de intervalo na reta A e na reta B. Eu acho que já temos a resposta, né, ó. Esse pedacinho tá nas duas retas ao mesmo tempo. E esse pedacinho aqui só tá nessa reta, não tá nessa. Então, eu consegui encontrar a resposta. Ela vai de 0, bolinha aberta no 0 e bolinha fechada no 3. Como eu disse, acompanha, tá? Se aqui tá fechado, aqui fica fechado. 0 é aberto, vai ficar aberto. Então, vamos colocar a resposta agora que nós temos um intervalo para colocar a resposta. Esse intervalo vai do 0 até o 3. Agora, vamos olhar a bolinha. No 0, ele não está incluído no intervalo, porque a bolinha está aberta. Logo, aqui a janelinha fica aberta para o 0. E nesse caso, o 3 faz parte do intervalo, porque a bolinha está fechada, então aqui eu faço a janelinha fechada. Agora eu vou colocar, para você treinar mais um pouquinho, aquele do share. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que? Então, vai de 0
até o 3. Então, nós temos os dois extremos, de 0 a 3. O x é aquele número que fica aqui, no intervalo, que pode ser qualquer número aqui do intervalo que está compreendido entre 0 e 3. E aí, nós vamos colocar o sinal de desigualdade. Você pode observar tanto ali como aqui que o 0 é o menor número. Então, ele é menor que x está aqui nesse intervalo, qualquer número. Então, ó, menor que x. E x é qualquer número que está aqui que é menor que 3. Mas ele pode também ser o 3. Mas por que x pode ser igual a 3? Porque aqui a bolinha está fechada no 3. Então, vai ser menor ou igual a 3. Agora pronto, fiz os dois jeitos para você treinar bastante, né, gente? Que precisa. Matemática, se não praticar, não vai arrasar. Então, por isso eu digo, vamos praticar para arrasar. E se você precisar de outras aulas aqui no canal, digita o nome do conteúdo que você precisa e giz com giz. Aí tem aquela aula especial para você treinar bastante e, como eu disse, arrasar na sua atividade e na sua prova. Deixa um like para a aula de hoje e já aproveita para se inscrever no canal. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!